Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Amém, irmãos? Vamos ler juntos o verso 10? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela tua palavra viva, poderosa, maravilhosa, que vem, ó Deus, falar ao nosso coração, para não temermos, porque o Senhor é o Deus que nos ajuda, nos sustenta, nos fortalece. O Senhor é o Deus presente. Que saibamos entregar toda e qualquer causa nas mãos do Senhor, descansar no Senhor e confiar em Ti, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pela graça maravilhosa que nos assistiu durante todo o ano de 2017, e esta mesma graça continuará nos assistindo em 2018. Louvado seja o Teu nome, abençoa o Teu povo, nós te pedimos e oramos com gratidão, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Os jovens podem ir para a sala, tem a sala de aula para os jovens, escola dominical. Nos demais no tempo hoje, vamos ouvir a mensagem do Senhor. O pastor Alexandre vai pregar hoje nesse culto, e eu estarei pregando às 19 e às 22h30. Vamos ouvir a mensagem pelo pastor Alexandre. Bom dia, irmãs e irmãos. Que a graça do Senhor Jesus continue sobre vós. Amém? Abra, por gentileza, a sua Bíblia, num texto bastante conhecido. Encontra-se em Jeremias, livro do profeta Jeremias, em seu capítulo 18. Livro do profeta Jeremias, em seu capítulo 18. Eu quero ler a parte inicial desse capítulo 18. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Senhor, lemos a Tua palavra, que é a verdade, que nos santifica, que nos orienta, que nos ensina, que nos instrui, quando esta verdadeiramente é ouvida, obedecida, seguida, quando caminhamos em conformidade com esta mesma palavra. E nesta manhã, o Senhor trouxe a quem Tu mesmo quis para achegar-se à Tua presença. E aqui, irmãs e irmãos, neste local de culto, em outros lugares de culto, irmãs e irmãos, a Tua igreja reunida na manhã de hoje, em diversos lugares, com gratidão, com ação de graças, com louvor, com adoração, com rendição diante do grande Deus que Tu és, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo as nossas limitações, reconhecendo quem somos e quem Tu és. E por sabermos quem Tu és, e por sabermos quem somos, nos curvamos ante a Tua palavra nesta hora, desejando todos nós para ouvir-Te nesta manhã. Fala, pois, ao nosso coração, instrua-nos
com graça, com misericórdia, com intrepidez, com ousadia, que o Espírito Santo do Senhor, assim como esse oleiro, possa trabalhar nas nossas mentes, trabalhar nos nossos corações, e se assim necessário for, que Ele então nos traga de volta, para que nessa volta recebamos graça e misericórdia e instrução e orientação para a nossa caminhada. É assim que oramos, na certeza de que Tu nos ouves e que Tu nos respondes e que Tu nos ensinas, em nome de Jesus. Amém. Irmãs e irmãos, eu por muito tempo, como as irmãs e irmãos sabem, trabalhei com as crianças aqui da igreja, então eu tenho um apreço muito grande pelas histórias, principalmente as histórias infantis. Elas nos contam tanto, elas nos falam tanto, nos ensinam tanto. E no mês esse agora de dezembro, eu estive em algumas tardes falando a algumas crianças ali no colégio Ângulo, a pedido da nossa irmã Cátia, e o desafio era que falássemos ali sobre obediência, sobre respeito, sobre ouvir, sobre atender. Então, eu me lembrava com as crianças de uma história. Pode parecer um tanto quanto simplista, mas com um conteúdo que nos leva a refletir sobre algumas coisas valorosas e importantes. No meio animal é muito comum ocorrer essa partilha de cuidados das crias, dos filhotes. Então a história conta o episódio vivido entre duas irmãs, duas elefoas. Uma se chamava Leia e a outra Fafá. E aí as duas eram muito amigas, muito companheiras, se ajudavam mutuamente. E a Leia havia concebido do seu filhote, o X. E o X havia nascido muito peralta, muito esperto, muito maroto e muito curioso. Em uma bela manhã, enquanto as irmãs saíram para passear com o X, ele então, com a sua tromba longa, começa a sentir, a perceber um certo aroma muito agradável, muito diferente do que ele já havia sentido em outras ocasiões. E então ele lutava constantemente com algo dentro da sua alma, dentro do seu coração. Porque ele havia recebido uma orientação da mãe, na qual dizia: não se afaste, nunca se afaste, nunca vá para longe, é perigoso. A selva, a floresta, muitos animais selvagens, não vá para longe. Mas ao mesmo tempo ele lutava com uma vontade de desbravar, de ir para longe, de saber o que era aquele aroma, do que era aquele cheiro. E por horas ele ficou lutando, até que percebe um certo momento, quando a sua mãe estava não descuidada, mas virada, conversando com a sua tia, com a sua irmã. E aproveitou, e foi saindo sorrateiramente, lentamente. Ele vai se afastando, seguindo aquele aroma, seguindo aquele cheiro. E de repente, quando Leia percebe, X não estava lá. E aí a procura inicia-se. Tanto Leia como a Fafá saem à procura. Isso termina amanhã, passa-se a tarde e já é noite. E de fato o X andou por muitos lugares, até encontrar aquilo que despertara uma certa curiosidade, um certo cheiro. Alimentara-se daquilo tudo a ponto de estar cheio, pesado. E com aquele estômago pesado e cheio, sentiu um certo cansaço e um certo sono, e ali ele se deita. E um certo sono toma conta dele. E quando ele acorda, é noite. Sons, ruídos, pavor, pânico, desespero, agonia toma conta da sua mente, do seu coração. O que fazer? Como voltar? Como retroceder? Como encontrar o meu lar? Como voltar para casa? Passa-se a madrugada. Amanhece o novo dia.
E ele perambulando pela floresta. E de repente, para sua surpresa, depara-se com um caçador. E o caçador está com uma arma em punho, pronto para desferir um tiro, certeiro. E é nesse momento que a sua tia Fafá aparece. Coloca-se entre X e o caçador. A Léia está um pouco mais distante. É um momento de expectativa, é um momento apreensivo. Ouve-se um estumpido, um som, e a Fafá tomba. X corre para sua mãe. Eles voltam para casa. E X com uma alma angustiada, porque ele sabia, ou não sabia, o que havia acontecido. Ele volta para casa, mas volta para casa com algo que queimava na sua mente. E o que queimava na sua mente é que ele havia desobedecido e se afastado. E o seu afastar-se não apenas gerou um prejuízo a ele, mas havia gerado um prejuízo àqueles que estavam próximos. E os dias se passam, os meses se passam, e para sua surpresa, numa bela manhã, inesperada, eis que rompe pelos caminhos da floresta, com brados, com uivos, a Fafá. E ele não entendeu. E a Fafá então se aproxima dele e diz: sobrinho querido, eu não morri. Aquele tiro foi apenas um tranquilizante. Eu fui levada para uma fazenda, fiquei trancada assim, mas a minha tristeza era tamanha que o dono daquele lugar não teve outra alternativa. Ao perceber a minha tristeza, me libertou e eu estou de volta. E ele volta-se para sua tia e diz: tia, me perdoa. Claro, meu sobrinho, claro que eu te perdoo. E o X aprendeu uma importante lição. A importante lição de permanecer nas mãos daqueles que nos guardam e nos protegem, e nos livram de toda cilada e de todo mal. Estamos terminando 2017, um ano extremamente desafiador, cheio de experiências, e com certeza, tanto eu como você que aqui está, você que me ouve pelas redes sociais, todos nós, com certeza, vivemos as nossas experiências, passamos pelas nossas experiências, crescemos em cada uma dessas mesmas experiências. E nessa manhã eu gostaria de deixar como reflexão, para a gente levar para 2018, a experiência do permaneça nas mãos do oleiro. Permaneça, por favor, não saia das mãos do oleiro. Permaneça nas mãos do oleiro. Esse texto nos fala muito ao coração, nos ensina tremendas coisas. A Escritura Sagrada, usada pela poderosa ação do Espírito de Deus, usa de muitos meios para nos ensinar, para nos instruir. O próprio Deus revela-se na Escritura de muitas formas e de muitas maneiras. O Espírito Santo de Deus usou de muitos expedientes pedagógicos, sim, para ensinar o povo de Israel, e por extensão a mim e a você e a todos nós, e a todos quantos querem ouvir atentamente a voz de Deus, porque esta é a orientação: se atentamente ouvires a minha voz e obedeceres. Essa é a grande questão. Não nos basta apenas ouvir, temos também que obedecer.
Há muitas figuras e muitas expressões na palavra de Deus que revelam o modo operante de agir de Deus. E esse texto é um texto que nos leva a pensar sobre o agir, o trabalhar, o fazer de Deus. O profeta, então, Jeremias, é desafiado por Deus dentro de um momento. E nesse momento, a palavra de Deus vem e diz: desce, dispõe-te, vai à casa do oleiro. E assim ele o faz. Ele desce, ele obedece, ele ouve e obedece. E ao chegar à casa do oleiro, o texto que lemos nos diz que o oleiro ali estava entregue à sua obra. Estava no trabalho. Havia a roda que girava, havia a argila que era manuseada. E aquela argila manuseada, trabalhada pela mão do oleiro, dá forma, dá estrutura a um vaso. Mas o próprio texto diz no versículo 4 que o vaso que estava em suas mãos, não por culpa do oleiro, não fora a mão do oleiro que quebrara o vaso. O texto claramente diz que o vaso quebra-se na mão do oleiro. E aí, o próprio texto diz que o oleiro que estava entregue à obra, com o vaso em suas mãos, faz um vaso novo. Molda, trabalha a argila e faz um novo vaso. Faz um vaso novo. Algumas experiências desse profeta me falaram muito essa semana ao coração e quero deixá-las para nossa reflexão nesse último dia de 2017, levando assim para 2018. O que esse homem de Deus aprendeu e o que nós também devemos aprender. Primeira coisa que eu já disse, como tema dessa palavra é: permaneça nas mãos do oleiro. Permaneça. Não abra mão disso em 2018. Primeira coisa que esse homem de Deus aprendeu, esse profeta do Senhor, aprendeu a minha, a sua, a nossa consistência. Primeira coisa que esse homem de Deus aprendeu foi acerca da nossa consistência. E o próprio texto fala por si. A minha consistência e a tua consistência já havia sido, inclusive, falada pelo próprio profeta Isaías. Se você abrir a sua Bíblia, no livro do profeta Isaías, no seu capítulo 64, você vai encontrar algo. Isaías 64, versículo 8, diz assim: mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. O profeta Isaías, um pouco antes, já havia dito, por boca de Deus, da nossa consistência, da nossa estrutura. Eu e você, nós somos barro. Nós somos barro. Eliú, um dos amigos de Jó, quando conversa, quando encontra-se com Jó, também diz algo interessante. Se você abrir sua Bíblia, lá em Jó, no capítulo 33, Jó, lá em seu capítulo 33, no versículo 6, você encontra algo que é o seguinte: eis que diante de Deus sou como tu és, também eu sou formado do barro. O profeta vai à casa do oleiro e recebe de Deus um ensino fantástico, tremendo. Ele aprende da nossa consistência. E a nossa consistência está aqui revelada. Eu e você somos barro. É interessante, irmãs e irmãos, como é interessante. Eu tenho visto, e você também tem visto, que as nações, elas brigam por petróleo, não é verdade? Elas brigam por ouro, não é verdade? Por diamante, por prata. Eu nunca vi uma nação brigando por barro. Não vi ainda. Mas a grande pergunta é por que muitas vezes nós nos esquecemos de quem somos. Porque nós
somos barro. E como barro, deveríamos entender da nossa consistência e levar isso em consideração na nossa prática diária e no nosso relacionamento com Deus. Nós somos barro. Veja o que o salmista diz no Salmo 103, versículo 14. Salmo 103, em seu versículo 14. Olha que texto fantástico. Salmo 103, versículo 14. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus sabe e conhece a nossa estrutura. E muitas vezes nós ignoramos, ou fazemos de conta, ou não queremos admitir, ou não queremos reconhecer, ou não levamos isso como uma verdade de Deus para as nossas vidas, e queremos ser aquilo que nós não somos, e queremos desfrutar de coisas que nós não deveríamos desfrutar, porque nós somos barro. E esse versículo do Salmo 103 deixa bastante claro quem é o nosso Criador e o que nós somos. O Salmo 2, veja o Salmo 2, que interessante também. Olha o Salmo 2. Salmo 2, versículo 9. Salmo 2, versículo 9. Como vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Que interessante. Quando nós reconhecemos a nossa consistência e reconhecemos e admitimos que nós somos barro e como barro devemos permanecer na mão do oleiro. Interessante perceber, quando a gente olha para a própria vida artística, existe um artista que é o Michelangelo, que usou o mármore, e que do mármore criou uma estátua chamada Moisés. Uma genialidade. Mas ele era o autor. A estátua foi criada a partir do mármore. Há um outro que se destaca, Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como o Aleijadinho, que transformou pedra-sabão em estruturas internacionalmente famosas, os chamados profetas. Ele as criou a partir da pedra-sabão. Irmãs e irmãos, precisamos reconhecer, levar isso em consideração, que nós somos obra, barro nas mãos de Deus. Nós não nos pertencemos. Nós somos barro, obra na mão de Deus. E devemos permanecer nas mãos de Deus. O melhor lugar para o barro estar é nas mãos do oleiro. É quando nós nos colocamos na mão do oleiro, é que o barro é trabalhado, é esculpido e ganha estruturas. Muitas vezes nós achamos que temos a estrutura suficiente, que temos isso, que temos aquilo outro. Lê do engano. O que nós somos? Somos barro na mão do oleiro. Jeremias aprendeu isso, lá em Jeremias capítulo 18. Quando ele vê o oleiro trabalhando a roda, ali está a argila trabalhada na mão do oleiro. E se você ler todo o capítulo 18, você vai perceber a conversa de Deus na continuação, quando o próprio Deus está a falar acerca da nação de Judá, em virtude daquilo que a nação fizera, porque esquecera que era barro na mão do oleiro. Se você ler o capítulo 18, versículo 7, você vai encontrar uma palavra de Deus, quando o próprio Deus diz: eu vou arrancar, eu vou destruir, em virtude daquilo que o povo havia feito. O povo havia esquecido que era barro e quis viver uma vida que não lhe pertencia, porque o barro deve permanecer na mão do oleiro.
A segunda lição, verdade, que esse profeta, homem de Deus, aprende, a primeira foi a nossa consistência, a nossa estrutura. Nós somos barro, e como barro, devemos estar na mão do oleiro. A segunda verdade que esse homem aprende nessa oportunidade de Deus na sua vida foi a nossa inconsistência. A nossa inconsistência. Irmãs e irmãos, eu e você fomos criadas e fomos criados para servir a Deus e não a nós mesmos. E aí se estabelece a nossa inconsistência. A nossa inconsistência se estabelece quando a minha vontade, o meu desejo, o meu querer cruza com a vontade de Deus. Aí as coisas começam a dar tudo errado. O profeta vive a experiência do oleiro, e na experiência do oleiro, e se você ler todo o capítulo 18, você vai perceber que a nação de Judá havia demonstrado o tamanho de um prejuízo espiritual na vida daquele povo, porque haviam esquecido de que a vontade de Deus, ela é perfeita. Muitas vezes, e é verdade, eu e você até dizemos, não, isto é bom, e isso é bom, agrada aos meus olhos, isso é bom para mim, isso é o melhor, mas nunca será perfeito, porque somente a vontade de Deus é e sempre será perfeita. O profeta aprendeu naquela oportunidade uma segunda verdade acerca da nossa inconsistência. Como muitas vezes isso se revela, e talvez tenha se revelado em 2017. Essa luta entre obedecer e fazer a vontade de Deus e caminhar conforme as nossas próprias vontades, o nosso próprio querer. Irmãs e irmãos, quando voltamos ao livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 15, versículo 16, encontramos Deus formando o homem e dando ao homem tão somente uma função: servir e obedecer. Eu e você fomos criados, sim, o nosso fim é para glorificarmos a Deus, é para louvarmos a Deus, é para exaltá-lo constantemente, mas nós fomos criadas e criados para servi-lo e para vivermos em obediência à sua voz e à sua palavra. Mas, irmãs e irmãos, a partir da queda, houve uma inconsistência, e vivemos essa inconsistência diariamente. O próprio apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, já assim disse, que vivia essa luta diária, essa inconsistência entre aquilo que eu deveria fazer, eu não faço. Mas aquilo que eu deveria evitar está sempre diante de mim. A grande questão para 2018 é: vamos deixar que a nossa vontade sobrepuje a vontade de Deus? As coisas darão mal, as coisas sairão muito mal, porque quando deixamos de obedecer à voz de Deus e seguimos a nossa própria voz, em virtude daquilo que os nossos olhos nos proporcionam, ou que a nossa própria vontade desperta. É interessante, eu estava nesses momentos de aula, em preparação para algumas pessoas que foram recebidas esse ano, e aí, eu não sei exatamente onde eu aprendi, a minha memória não me traz isso à lembrança, mas eu não sei se eu ouvi ou se eu li, que o processo dessa luta entre a vontade de Deus e a minha vontade, ela se estabelece numa sigla chamada AIDA. O inimigo, ele trabalha de uma forma muito interessante dentro dessa sigla chamada AIDA. O A, primeiro A, é de chamar a atenção. E é assim que as coisas começam. De repente, algo chama a nossa atenção. Isso que chama a nossa atenção desperta, suscita um interesse. Esse interesse brota, nasce a partir dele um desejo. E esse desejo me leva, te leva, nos leva a uma ação.
Então, talvez aí a gente comece a entender por que toda tentação pode ser vencida. Porque existe uma caminhada entre a atenção, o interesse, o desejo e a ação. Porque a ação é uma decisão minha e uma decisão sua. Ou seja, se eu errei, é porque eu quis errar. Porque a decisão foi minha no final. Em 2018, que essa inconsistência não faça parte. Mas como ela não pode fazer parte da minha vida? Se eu estiver fora da mão do oleiro, se o barro estiver fora da mão do oleiro, possivelmente, eu possa tentar fazer conforme o meu querer, e aí as coisas poderão dar muito errado. A nossa inconsistência é essa luta que enfrentamos, como o próprio profeta Isaías, no capítulo 45, e se você abrir lá, você vai encontrar algo interessante, o profeta, no capítulo 45, versículo 9, olha que interessante, profeta Isaías, capítulo 45, versículo 9, ai daquele que contende com o seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos, acaso dirá o barro ao que lhe dá forma, que fazes? Ou a tua obra não tem alça. Ai daquele que diz ao pai, por que me geras? E a mulher, por que dás à luz? Irmãs e irmãos, cuidado, tomemos cuidado com a autossuficiência, com o questionar a vontade de Deus. Cuidado. Isso é altamente perigoso e prejudicial. Deus criou a mim e criou a você para servi-lo, para que lhe obedeçamos, que cumpramos a sua vontade na nossa vida diária, em todos os aspectos, em todas as áreas, em todos os momentos. Quando deixamos de cumprir a vontade de Deus, e aqui não estou colocando peso sobre ninguém, eu estou dizendo daquilo que é próprio àquele que está nas mãos do oleiro, porque quando estamos na mão do oleiro, não nos é penoso, não nos é difícil obedecer à vontade de Deus. O problema é quando nós nos afastamos da mão do oleiro, aí tudo aos nossos olhos torna-se agradável, torna-se possível, torna-se prazeroso, torna-se aquilo que o próprio sábio Salomão já nos disse. Há caminhos que ao homem parecem direitos, mas ao final são caminhos de morte. Cuidado, tomemos muito cuidado. O profeta Jeremias, quando ali esteve na casa do oleiro, ele percebe algo muito interessante. Aquela argila, irmãs e irmãos, ela era flexível, maleável. A grande questão para 2018 é, nós iremos desenvolver uma vida flexível, maleável, ou nós seremos duros, rígidos? Não, é o meu querer, é a minha vontade, é o que eu quero. Isso é prejudicial. Deus nos quer maleáveis e obedientes à sua palavra, obedientes à sua voz. Deus espera de mim e de você que nos moldemos à sua voz, que é a sua palavra. A terceira e última lição, ou aprendizado, que esse homem recebe quando visita a casa do oleiro, ele aprendeu sobre a sua consistência. E sobre a consistência de todos nós, nós somos barro. Ele aprendeu também da nossa inconsistência, que nós lutamos o tempo todo, e o prejuízo é quando nós fazemos a nossa vontade, ou buscamos fazer a nossa vontade. Mas a terceira e última lição que esse homem aprende da parte de Deus, é fantástica, é maravilhosa, é grandiosa. A terceira lição que ele aprende é da nossa suficiência. A minha, a sua, a nossa suficiência, foi o que nós cantamos hoje aqui. A nossa força nasce no Senhor. A nossa suficiência vem de Deus.
barro tem que estar na mão do oleiro. Quando o barro está na mão do oleiro, ele é moldado, trabalhado conforme a vontade desse mesmo Deus. Que coisa maravilhosa é sermos trabalhados pelas mãos que não quebram as canas, que muitas vezes já estão até quebradas, que não torce aquela que já está torcida, mas que afaga muitas vezes quando necessário é, e que disciplina quando necessário é também. Mas a própria disciplina de Deus. Um dado momento, Davi foi colocado diante de uma escolha, e ele então é colocado diante da seguinte questão: haverá uma disciplina. E aí ele escolhe: eu prefiro a disciplina de Deus, porque na disciplina de Deus há misericórdia, a dos homens não. A própria disciplina de Deus é disciplina baseada na misericórdia e na graça. A terceira lição preciosa nesse texto é que a nossa suficiência, a nossa força, ela vem por estarmos e permanecermos nas mãos do oleiro. Se eu e você observarmos o trabalho do oleiro, nós vamos encontrar e vamos entender como é que Deus trabalha na nossa vida. Em primeiro lugar, como é que Deus trabalha? Deus nos centraliza. Existe uma região na Cisjordânia chamada Qumran. Essa região, entre 1947 e 1956, tornou-se um sítio arqueológico. Um beduíno, um peregrino, um caminhante. Essa região, ela está próxima do Mar Morto, a 12 quilômetros de Jericó e a 22 quilômetros de Jerusalém. Uma região de terra quente, de calor. Algumas cavernas foram encontradas. E dentro dessas cavernas foram encontrados vasos. Que interessante isso. Foram encontrados vasos. E dentro desses vasos, na centralidade desses vasos, sabe o que estavam? Manuscritos do Antigo Testamento, em especial do livro de Isaías. Pode parecer casualidade, mas no tempo de Deus e conforme a vontade de Deus, essas cavernas foram encontradas. Nas cavernas estavam vasos, e dentro dos vasos, o que estavam lá? A palavra de Deus. A nossa suficiência vem de Deus, por uma simples razão: Deus nos coloca no centro da sua vontade. Quando nós estamos na condição de barro, nas mãos do oleiro, entendendo que a nossa suficiência vem de Deus, Deus derrama de si e derrama da sua palavra dentro de mim, dentro de você e dentro de nós. Jeremias chega à casa do oleiro. A argila é colocada sobre a roda. A roda está girando. E qual era a preocupação do oleiro? Trazer a argila para o centro da roda. Mas estranhamente, eu e você, às vezes, queremos espirrar, queremos sair da roda. E quando nós saímos da roda, saímos da mão de Deus. E ao sairmos da mão de Deus, saímos do centro da vontade de Deus. Deixamos a palavra de Deus também fora. E aí as coisas começam a se complicar. Mas em 2018, permaneça nas mãos do oleiro. Porque permanecer nas mãos do oleiro é ter a vida centralizada na palavra de Deus. A nossa suficiência vem do oleiro celestial. A minha suficiência vem daquele que tem a olaria no seu controle. E além de nos colocar no centro da sua vontade,
esse oleiro ainda tira os excessos e nos molda. Que coisa fantástica, irmãs e irmãos. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Jeremias observa aquela roda que gira, a argila sendo moldada, uma forma e uma estrutura nascendo, mas algo lhe chamara a atenção. E o que lhe chamou a atenção, chamou a minha também. Porque eu fui assistir um vídeo que mostrava o trabalho de uma olaria, de um oleiro. E uma das preocupações do oleiro, que me chamou muita atenção, é com o interior do vaso. Porque é do interior que se forma o exterior. E muitas vezes, minhas irmãs e meus irmãos, os excessos não estão do lado de fora de nós. Os excessos estão dentro de nós. Mentiras, vaidades, orgulhos, soberbas, murmurações, iras, contendas, porfias. E por aí vai e segue a lista. Porque a própria palavra de Deus já nos advertiu. A boca fala do que está cheio o coração. E é do coração que procedem. O homem contamina-se não do que entra, mas do que sai. Mas quando nós somos barro na mão do oleiro, esse oleiro trabalha de dentro para fora. Do que adianta sermos um vaso bonito, admirado. E eu já vi alguns vasos muito bonitos, muito admirados, com muitos elogios, por causa do seu exterior. Mas o seu interior estava à semelhança daquela palavra que Jesus diz àqueles que lhe ouviam. São como sepulcros caiados. O exterior muito bem arrumado, decorado, bonito. Mas o interior, podridão. Mas quando eu e você estamos na mão do oleiro, ele arranca os excessos de dentro de nós. E a beleza de Cristo, a imago Dei, a imagem de Deus, resplandece de dentro para fora. Porque Samuel quase foi enganado quando chegou na casa de Jessé e ouviu de Deus: o homem vê o exterior, mas eu vejo o coração, eu vejo o conteúdo. Tem muita gente mostrando embalagem e não está preocupada com o conteúdo. Mas o que vale diante de Deus é a sincronia e a diacronia entre o interior e o exterior. Porque de nada adianta sermos um vaso bonito, admirados, mas se o nosso conteúdo interno é podre, é falso, é dissimulado. E o autor da carta aos Hebreus já nos chama a devida atenção acerca desse cuidado tão necessário. Quando nós estamos na mão do oleiro, ele nos coloca no centro da sua vontade. Ele retira os excessos. E aí vem a parte mais bela, a parte mais bonita, mas a parte mais dolorosa, que é a parte
e o vaso passa pelo fogo. Passar pelo fogo não é fácil, mas é necessário. Se o vaso não é levado ao fogo, ele terá vida muito breve, terá vida muito pequena. Por si, ele já é frágil, e sem o fogo, que na ótica da palavra de Deus, segundo Jeremias 23, versículo 29, se você olhar Jeremias, capítulo 23, olha que belíssimo para a gente colocar na nossa vida diária em 2018. Jeremias, capítulo 23, versículo 29, diz: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Quando nós estamos na condição de barro, na mão do oleiro, ele nos centra, tira os excessos e nos purifica com o fogo da sua palavra, mediante a ação do Espírito Santo de Deus. Em Mateus 3:11 e Lucas 3:16, diz que nós somos batizados com o Espírito e com o fogo. Irmãs e irmãos, quando eu li esse texto de Jeremias, capítulo 18, que já tinha lido tantas outras vezes, eu aprendi algo fantástico. A palavra de Deus, sem o Espírito de Deus, é pura letra e pura religiosidade. Eu não quero isso em 2018. Se nós não tivermos a ação do Espírito Santo de Deus, será pura letra. E a letra mata. Mas o apóstolo Paulo diz que o Espírito vivifica. Mas a recíproca é verdadeira. O Espírito Santo, sem a palavra, é puro barulho também. É puro agito, histeria, loucura. Nós precisamos de equilíbrio. E quem nos dá esse equilíbrio é o oleiro, quando nós estamos nas suas mãos. Porque ele nos dá tanto da sua palavra, como nos dá do seu Espírito. Aí há equilíbrio e a vida abençoada e próspera em nome de Jesus. A palavra fala e o Espírito também. E quando nós somos submetidos ao fogo, que é sermos tocados pela palavra e tocados pelo Espírito Santo de Deus, aí, irmãs e irmãos, algo fantástico acontece. Eu falei de Michelangelo, eu falei do Aleijadinho. Construíram coisas legais. Mas a obra sempre será para a glória de Deus. Porque vaso que é vaso de Deus, é vaso para a glória de Deus. Sempre será para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Tudo o que viermos a fazer, como vasos na mão do oleiro, nunca será para a minha glória, para a sua glória, para o meu louvor, para o seu louvor, mas será para a glória e o louvor do nosso bendito e amado Deus. Eu finalizo esse momento que me desafia e nos desafia a permanecermos na mão do oleiro, dizendo 3 últimas coisas. Não são minhas, mas eu gostei demais delas. De alguém muito conhecido nosso, reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele diz 3 coisas fantásticas acerca desse texto que eu estava meditando com as irmãs e com os irmãos. Primeira coisa que ele diz: Deus não desiste de você. Mesmo quando você falha em cumprir o seu propósito. Se você tiver falhado, se por alguma razão você falhou em 2017, Deus
não desistiu de você. Deus quer que você volte a ser barro em suas mãos. E Deus quer que você retorne. E Deus vai usar dos meios dele. Porque se você voltar a Jeremias capítulo 18, versículo 9, você vai encontrar que se por um lado a nação que é obstinada, rebelde, que não ouve, vai ser arrancada, destruída, no versículo 9 do capítulo 18 de Jeremias, o texto diz que ele vai exaltar e vai abençoar a nação que ouve mediante arrependimento, se você ler o versículo 12. Se você falhou, é tempo de se acertar com Deus, porque Ele não desiste, e Ele não desistiu de você, e não vai desistir. A segunda coisa que o Hernani Dias Lopes diz: Deus não faz apenas remendos. Fantástico isso. Deus não quer remendar, colocar apenas um esparadrapo, dar um jeitinho na sua vida. Não. Deus quer te fazer um vaso novo. Ele faz de mim, de você, um vaso novo. Terceiro e último lugar que ele diz: Deus não faz de você um vaso segundo o seu querer, mas um vaso segundo o propósito dele. Que Deus nos ajude. Em 2018, permaneça nas mãos do oleiro. Ele não desiste de você. Ele não vai dar jeitinho. Ele vai te fazer de novo. Mas ele vai te fazer de novo, conforme a vontade dele e para a glória do nome dele, em nome de Jesus. Um 2018, onde todos nós permaneceremos na mão do oleiro, em nome de Jesus. Amém. Pastor Edina. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar. Lembrando novamente que teremos o culto de ações de graça às 19 horas e o culto da virada às 22h30. Pai querido, obrigado a Deus por esta manhã, obrigado ao Pai pelo culto que tivemos em Tua presença, obrigado Senhor pela escola dominical que está acontecendo e finalizando nas salas, jovens, adolescentes, pré-adolescentes, crianças, que continuem sendo abençoados e agraciados pelo Senhor. Pai, prepara-nos para o culto às 19 horas, quando queremos expressar a nossa gratidão ao Senhor, de um modo muito especial, por tantas bênçãos recebidas ao longo deste ano. Prepara-nos também, ó Deus, para o culto da virada. Traga, ó Deus, irmãos, irmãs, amigos, ó Deus, para juntos celebrarmos ao Senhor e entrarmos no novo ano na Tua gloriosa presença. Toma, ó Deus, cada um aqui em Tuas mãos, fortalecendo, guardando e sustentando, que saiam daqui na certeza que caminham com o Senhor, que está com o Senhor, amparados por Ti, ó Pai, tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam o Senhor, que caminham na Tua presença. Louvado seja o Teu nome, ó Pai, porque não vem nenhuma aprovação além das nossas forças, mas juntamente com a aprovação, o Senhor envia o livramento para que possamos suportar, Senhor. Louvado, bendito e toda honra e glória ao Teu nome, em nome de Jesus. Mais uma vez eu lhe peço, abençoe aqueles que estão em viagem, aqueles, ó Pai, que estão em outros lugares, que saíram de férias, Senhor, os protegendo, Senhor, e os trazendo de volta, abastecidos, reabastecidos, fortalecidos, para continuar a caminhada em 2018, em nome de Jesus, Pai. É a oração que lhe fazemos com gratidão, orando em nome de Jesus. E agora, amados, que a graça do Senhor Jesus Cristo, maravilhoso e eterno amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, repousem sobre cada um dos amados, hoje, agora e para todos sempre. Amém, Jesus. Dê um abraço que está ao seu lado, Deus abençoe, até os próximos cultos do dia.